Beleza, gente? Combinado? Então, eu queria que você pudesse abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1, vamos ler do versículo 3 ao 14. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Nós estamos iniciando o nosso mês de julho hoje. Nós vamos iniciar também uma série de mensagens. Então, a ideia é que você possa estar conosco aqui todos esses domingos, para que você possa ser ministrado pelo Senhor. É uma série que Deus colocou no meu coração lá no começo do ano. E assim, se Deus falar 10% com vocês do que falou comigo, tenho certeza que vocês serão abençoados demais. A série se chama Conexões e Estações para o Destino de Deus. Conexões e Estações para o Destino de Deus. Então a ideia dessa série é como uma viagem. Então, vai ser desde quando nós escolhemos um destino, compramos uma passagem e entramos em uma embarcação, seja um trem, seja um avião, seja um ônibus, enfim, uma viagem. Então, para que vocês entendam sobre isso, vai ser precioso. E o tema da mensagem de hoje é um bilhete e um destino. Um bilhete e um destino. Então, que você possa acompanhar. Se caso você perdeu algum domingo, você vai lá depois no nosso YouTube e acompanha, porque vai ser precioso demais para que você possa acompanhar essa série. Amém? Vamos ler lá em Efésios, todos acharam? A palavra do Senhor diz assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Antes de continuar aqui, não sei se vocês perceberam, mas tudo aquilo que nós lemos, existe uma convergência em uma pessoa, que é Cristo. O apóstolo Paulo vai frisando muito bem assim, ó, é em Jesus, é nele, é no amado, é em Jesus. O versículo 7 ele continua dizendo assim, ó, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele nos revelou o mistério da sua abundante... Ele nos revelou, o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo, nessa noite clamamos a Ti, para que o Senhor tenha liberdade, para que o Senhor traga a nós, Pai, através da Tua palavra, sabedoria, discernimento, Pai. Toque e transforme cada coração, Pai, revele a cada mente, Pai, da Tua sabedoria nessa noite, Pai. Que o Senhor, Pai, entregue a eles, Pai, as Tuas promessas, os Teus sonhos, mas que através da Tua palavra hoje haja cura, haja libertação, haja salvação. E que o Senhor me use, Pai, como instrumento em Tuas mãos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nessa série, Conexões e Estações para o Destino de Deus. E hoje, o tema é um bilhete e um destino. Para que você possa embarcar em uma viagem, você precisa de um bilhete. Você precisa de uma passagem.
Mas antes de você comprar a passagem, você precisa de um destino. Você precisa de um lugar para ir. Ninguém vai comprar uma passagem sem saber o destino, saber para onde vai. A não ser que tem alguns que estão bem perdidos na vida, né? Fala assim, eu vou chegar lá na rodoviária, vou chegar lá no aeroporto, né? E assim, vou comprar a passagem para qualquer lugar. Mas geralmente você tem um destino, um lugar que você escolhe, você compra uma passagem para que você possa começar essa jornada, para que você possa embarcar nessa viagem. Então você precisa de um bilhete. Mas algo que Deus falou muito ao meu coração sobre essa série, aonde Ele quer nos levar, é sobre uma viagem que eu e você embarcamos, que nós não compramos esse bilhete. Não fomos eu e você quem compramos o bilhete da nossa vida e da nossa história. Que adquirimos um bilhete que estivesse cravado nele assim, ó, o seu destino é a morte. Não fomos eu e você. Mas devido à queda, devido ao pecado, à desobediência humana, todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Perdemos o visto do reino dos céus e fomos condenados a esse destino cruel, a morte. Desviados do destino original que nós somos criados para a eternidade. Não sei se você já parou para pensar nisso, ou se você, assim como eu, muitas vezes pensou, para onde nós vamos depois da morte? O porquê que nós morremos? O porquê que acaba? Hoje mesmo, antes da gente começar aqui, eu recebi uma ligação, isso é tão triste, que a gente fala, como pode? Nem nasceu e já morreu. Oh, Jesus. A gente tem essas indagações. Foi cravada em nós devido à queda, devido ao pecado, devido àquilo que Adão e Eva fez lá. Eles que compraram esse bilhete. Eles tiveram a possibilidade da escolha. E de tudo aquilo que Deus criou, Deus falou assim, ó, vocês podem desfrutar de tudo. Tudo. Mas tem uma coisa aqui que não, esse fruto não. E foi em um momento que eles falaram assim, ó, de nada, mas eu quero, só quero daquilo que eu não posso. E a Bíblia até nos fala sobre isso, né? Aquilo que eu desejo fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E aconteceu com eles, da desobediência. E aí ficou esse salário para nós, né? O salário do pecado é a morte. O nosso bilhete foi carimbado com o destino, a morte. E aí a gente fica, né, com essas perguntas, tentando entender o sentido da vida. E aí quando nós entramos na igreja, quando nós fomos alcançados por Cristo, nós começamos a viver uma nova vida. Nós cristãos, ali nós começamos a viver de uma nova maneira. A gente começa a ter novas perspectivas. A gente começa a entender a realidade daquilo que Deus nos criou para ser, da nossa originalidade, da nossa essência. E aí, através do Espírito Santo de Deus, assim como o apóstolo Paulo escreveu aqui, esse selo da promessa, a gente começa a entender que nós somos seres, fomos criados para a eternidade. Por isso nós temos tanta dificuldade de lidar com a morte. Nós não fomos criados para o fim, mas para uma eternidade com Deus. Para uma viagem que tem um destino. E esse destino não era a morte. Era estar com Deus. Era estar em vida para todo sempre. Esse era o nosso destino. Mas aí, todas essas situações, e quando nós nos voltamos a Deus, quando nós estamos com Ele, caminhando com o Senhor, muitas vezes o que vai acontecendo ao longo da nossa jornada, dentro da igreja ou fora dela, a gente tenta comprar alguns bilhetes. A gente tenta comprar
bilhetes para que nos levem a um lugar da onde nós não deveríamos ter saído. De uma ou de outra maneira, eu e você, nós sempre tentamos fazer as coisas do nosso jeito, resolver a nossa maneira. Era assim antes de você estar em Cristo. Talvez se você nasceu em um berço cristão, maravilhoso. Mas você muitas vezes tentou fazer do seu jeito, resolver as coisas da melhor maneira que você achava. Quantas vezes nós tentamos viver a vida cristã, sabe como? Sem entender o destino eterno e que Deus é soberano e já traçou para mim e para você um destino. Muitas vezes eu e você sofremos porque nós ainda não temos esse entendimento de que Deus, Ele é soberano. Deus, Ele já conhece todos os seus passos. Mas você quer dizer então, pastor, que eu não tenho escolha? Eu acredito que você tem escolha. Estou pregando aqui, eu sei que é uma passagem que fala muito sobre a predestinação. Mas eu não sou calvinista, digamos assim. Eu acredito que nós temos o poder de escolha. Assim como Adão e Eva tiveram lá atrás, o poder de escolha você também temos. Nós vamos entender aonde entra a responsabilidade humana. Mas para que eu e você possamos viver uma vida em que nós não venhamos a querer fazer as coisas fora dos caminhos do Senhor, nós precisamos entender que existe um Deus soberano, que Ele conhece tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós iremos ser. Deus sabe o que você vai escolher hoje, o que você vai escolher amanhã, o que você vai escolher daqui a 10 anos. Deus sabe. A palavra do Senhor que nós vemos aqui diz que mesmo antes da fundação do mundo, Deus já estava. Ele já havia, olha aqui, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e repreensíveis diante dele. Antes mesmo de você nascer, Deus já havia te escolhido. Aqui a palavra nos diz que Deus, Ele escolhe a todos antes de nascer. O desejo de Deus é que todos nós estejamos nele, estejamos em quem? Em Cristo. Isso é o desejo de Deus. Significa que todos irão estar nele, estar em Cristo? Eu acredito que não, porque é algo que Deus colocou em nós, que é a liberdade de escolha. Fica complexo. Mas vamos entender aqui algo que é muito importante, primordial. Primeiro é que Deus é soberano e que Ele tem um destino eterno traçado para mim e para você. A nossa vida começa a mudar quando nós entendemos que não somos passageiros sem rumos aqui nessa terra, mas somos viajantes com um propósito eterno. Começa a mudar quando você entende isso. Você não está aqui do nada, por acaso. Você não está aqui para viver de qualquer jeito. A palavra do Senhor nos diz aqui que nós estamos aqui para convergir em Cristo, mas para que nós, enfim, sejamos homens e mulheres para o louvor da glória de Deus. O louvor de sua glória. Ou seja, não é sobre a liberdade de escolher o seu destino, mas sobre um coração que deseja voltar ao seu destino. Nossa concepção hoje, o nosso entendimento não tem que ser sobre assim, então eu não posso escolher o meu destino, já está traçado. Não, tem que ser assim, eu desejo voltar à originalidade. Não é sobre aquilo que você pode escolher, é sobre aquilo que você deveria ter vivido antes mesmo de que alguém tivesse escolhido por nós. Porque foi você que pecamos? Foi você que erramos? Foi Adão e Eva. Quem não quer chegar lá no paraíso e trocar uma ideia com eles? Fala assim, viu? Como assim? Era para ser tudo diferente. Nós somos criados para sermos eternos, para estarmos em conexão com Deus, para adorá-lo e louvá-lo, mas nós fomos condenados à morte. A gente ia querer chegar lá e trocar essa ideia. Mas
e você precisamos entender que nós não somos passageiros sem rumos aqui nessa vida, mas viajantes com um propósito eterno. Entenda, Deus planejou o seu destino antes de lhe dar um chamado. Deus planejou o seu destino antes de lhe dar o chamado. Você não é um título. Não é sobre aquilo que você será na igreja, sobre aquilo que você será na sua área pessoal, na sua área profissional. Não é sobre aquilo que você viverá através de um título terreno, mas é sobre um destino que Deus já traçou para você. E o que está escrito é que você é um filho amado, é uma filha amada. O destino que Deus tem para mim e para você é estar com Ele em toda a eternidade. E você pode estar pensando assim, nossa pastor, mas o porquê? Se Deus já tem um destino traçado para mim, o que eu posso fazer? Não, gente, pensa que isso é maravilhoso. É maravilhoso. Porque eu e você, nós temos dificuldade de escolher um roteiro de viagem simples. Um lugar para se hospedar. Quando é um passeio, a gente já tem dificuldade. Onde nós vamos? Onde nós vamos nos hospedar? Quantas vezes eu fui viajar com a Flávia, depois chegava no lugar, no hotel, ela falava assim, nossa meu amor, você escolheu esse lugar pra gente ficar, e isso, e aquilo outro. Ela falava, então o próximo você escolhe. Então é difícil escolher os lugares. Quanto mais quando é um lugar definitivo. Uma mudança para outra cidade, para outro país, para outro continente, é algo que você precisa fazer aqui. Assim, não tem outra opção, você vai precisar fazer essa mudança. A gente tem muita dificuldade. Então entenda, isso que Deus faz por nós é maravilhoso. É maravilhoso. É incrível. Porque antes mesmo da fundação do mundo, Deus já tinha uma definição definitiva para mim e para você. Por meio de Jesus, sermos imputados, enxertados e adotados nele. Gente, é antes de Adão e Eva errar e de pecar. Deus não esperou isso acontecer para que ele falasse, agora eu vou enviar Jesus. Jesus não foi um plano B, não foi um erro daquilo que Deus planejou, pensou para mim e para você, não. A palavra do Senhor diz que antes mesmo da fundação do mundo, Deus já tinha um plano perfeito para mim e para você, em Cristo, em Jesus, nele. Porque aí vem a possibilidade de que eu e você possa olhar para Cristo e escolher a liberdade agora. E escolher a eternidade agora. De reconhecer que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Aqui o apóstolo Paulo fala, para que todos aqueles que ouvirem da palavra da verdade, de antemão esperarem Cristo. Que a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, para todos aqueles que crerem e receberem o selo do Espírito Santo da promessa. Para todos nós. Quando olharmos para a cruz, quando olharmos para Cristo, vermos ali algo importante demais para mim e para você. Que é o primeiro ponto que eu quero que você anote. O primeiro ponto do tema dessa mensagem é: o nosso bilhete é um chamamento em Cristo. O nosso bilhete é um chamamento em Cristo, em Jesus. O nosso bilhete para o nosso destino em Deus, em eternidade, é um chamamento em Cristo, em Jesus. Aqui a palavra do Senhor é muito clara e diz que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus, segundo o propósito da sua vontade. Jesus é o nosso bilhete para a eternidade em Cristo, em Deus. Ele é. Porque em Jesus nós temos a liberdade. Em Jesus nós temos a liberdade, porque muitas vezes
Nós já pensamos isso. As outras pessoas que não estão em Cristo pensam que todo mundo que está na igreja, todo mundo que está em Jesus não pode fazer nada, é preso. Mas na verdade nós que somos livres, que temos uma vida em abundância, uma vida em eternidade agora, que nós podemos escolher agora viver para adorar a Deus. E entendemos que não é sobre as coisas terrenas, aquilo que nós podemos conquistar aqui nessa terra, mas tudo aquilo que nós temos nele, como herança, como filhos e filhas de Deus. Lembra, quando Jesus foi tentado por Satanás, o que Satanás disse para ele? Ele falou assim, se prostre diante de mim, me adore, e eu lhe darei todos os reinos aqui dessa terra, todo o poder daquele lugar. Ele falou, não. Então em Jesus nós temos a liberdade hoje, a liberdade de entender que nós somos escolhidos para estarmos nele, para estarmos em Deus. Antes mesmo da cruz, o nosso bilhete já estava pago na eternidade e emitido na eternidade. Antes mesmo da cruz. Não foi na cruz que Deus decidiu o plano de Jesus morrer por mim e por você. Não foi naquele momento, foi antes da fundação do mundo. A cruz é para que eu e você possamos nos lembrar de tudo aquilo que Deus é por nós, que Cristo fez por mim e por você. Porque na eternidade, o bilhete já estava pago. Quando Jesus gritou na cruz, tetelestai, o preço foi pago. Estava assinado muito tempo atrás que você era salvo em Cristo Jesus. Ali na cruz, Deus nos mostrou e nos evidenciou para onde nós devemos olhar para alicerçarmos o nosso destino. Ali na cruz. Porque não é sobre nós sermos escolhidos por Deus, mas sobre o único destino que nos leva a uma vida em eternidade. Porque Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus foi o escolhido de Deus para ser o nosso bilhete para uma vida em eternidade com Ele, para que nós pudéssemos voltarmos à nossa essência, à nossa originalidade, de seres que são eternos, que nasceram para ter comunhão com Deus, para adorar a Deus. E é maravilhoso a gente poder ter a oportunidade de olhar para Cristo e saber que Ele fez tudo isso por amor, por mim e por você. Porque como eu falei, a gente tem dificuldade de tantas coisas. Para pensar, quantos lugares você já gostaria de ter conhecido? Quantas viagens você já sonhou em fazer, mas que você não fez ainda? Quantas? Para pensar. E por que você não foi ainda? São vários motivos. Porque é caro. Muitas vezes você comprar uma passagem, o seu sonho muitas vezes é ir para os Estados Unidos. Comprar passagem é caro, você tem que tirar visto que é caro, você não sabe se você vai ser aceito ou não. O sonho é ir para a Europa, é caro passagem. Meu sonho é fazer missões na África. O seu sonho é bom, sua vontade é boa, mas é 13 mil reais uma passagem para a África. Não é barato, é caro. Então muitas vezes a gente não faz essas viagens, a gente não realiza os nossos sonhos, porque tem um preço para ser pago. É caro. Adquirir o bilhete muitas vezes para os lugares que nós desejamos ir, para os destinos que nós escolhemos, é caro. Quando você é solteira, você se planeja de uma forma, que nem o meu sonho é conhecer os Estados Unidos. Eu não conheço ainda. Eu tive a oportunidade uma vez de estar nos Estados Unidos. Ia ter uma conferência de líderes e pastores lá. Eu era da Nazareno ainda. Meu pastor me convidou. Falei, nossa, benção, já tem o convite.
vou te ajudar com o visto, vamos lá, guarda o dinheiro para passagem, vamos embora. Falei, beleza. Aí logo surgiu o quê? A oportunidade da primeira viagem missionária. Aí a Flávia com muita vontade de ir para a viagem missionária. E eu estava com vontade de fazer minha primeira viagem missionária assim também. Mas aí era na mesma data. Aí eu falei, não dá, né? Não dá para ir, tem lá a conferência, vou conhecer os Estados Unidos, vou para Atlanta, depois ali pertinho da Rota 66, vou realizar meu sonho. Aí não dá para fazer as duas coisas, muito perto, não tem dinheiro. Deus está falando comigo, você tem o dinheiro, você pode escolher. E eu escolhi, eu fui para viagem missionária. Até hoje eu não conheço os Estados Unidos. Não é fácil a gente realizar sonhos, porque custa dinheiro, é caro, a gente tem que pagar. Quantas vezes você pensou em estar em lugares e você não conseguiu até hoje? Porque existe um preço a ser pago. Você precisa se planejar, você precisa angariar recursos, você precisa se dedicar. Antes de você chegar naquele lugar, você precisa se dedicar muito. Aprender a língua, talvez. Se você for só passear, se você quiser fazer um intercâmbio, se você quiser morar fora do país, você precisa se dedicar. Você precisa de dedicação para qualquer lugar que você deseje conhecer. Seja Europa, seja Estados Unidos, seja na Disney, que você quer ir lá dar um beijo no Mickey lá, não sei o que você quer fazer. Você quer ir na China, ver as muralhas, você quer ir para a Austrália, ver os cangurus lá. Não sei qual que é o seu sonho. O da Flávia eu sei que é para Israel. Mas existe um bilhete, uma passagem que você precisa comprar e o preço é pago. Mas eu tenho algo para falar para vocês. Existe um bilhete que você não pode comprar. Você não pode comprar. Você pode se planejar, você pode ter todo o dinheiro desse mundo, você pode ser alguém assim extraordinariamente assim inteligente, mas você não consegue comprar o bilhete para a eternidade, o bilhete para entrar no reino de Deus. Você não consegue comprar. Sabe por quê? O preço foi pago gratuitamente no amado. É aquilo que nós vemos na palavra. O preço já foi pago por mim e por você. Não é aquilo que eu e você podemos fazer para que nós possamos alcançar o nosso destino em Deus, mas é aquilo que Cristo fez por mim e por você. A palavra do Senhor diz que é você reconhecer que Ele é o seu Senhor e Salvador, que é você confessar com a sua boca, mas crer no seu coração que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz por você. O preço já foi pago. Você não pode comprar. Você não pode comprar. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Somos predestinados? Somos. Somos predestinados a estarmos em Deus, a estarmos nele, por meio de Cristo. Essa é a ambição, é o desejo de Deus, que todos nós sejamos imputados nele, adotados, que todos nós sejamos filhos. Esse é o desejo de Deus, somos predestinados. Mas olha só que interessante. Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O bilhete da sua salvação foi pago por Cristo. Foi Ele quem pagou o preço por mim e por você. Pelo seu sangue nós somos redimidos. Você pode achar assim que é loucura, mas não é, gente, não é. O homem perece por falta de conhecimento. Houve um período da nossa igreja, da igreja cristã, em meados do século XI até o século XVI, em que a igreja católica apostólica romana. Você sabia que nós somos católicos? Todos vocês aqui católicos. Católico significa universal. Todos nós somos apostólicos.
Acreditamos naquilo que os apóstolos trouxeram a nós por meio da palavra, das revelações do Espírito Santo. Mas nós não somos romanos. Mas houve um período em que a Igreja Católica Apostólica Romana, eles vendiam um pedaço do céu. Eles vendiam a salvação. Isso é história, gente. Não é história com E, é história. É história. Está lá. Está escrito isso. Por muito tempo. Em 1500, quando o Papa Leão assumiu, ele estava com um projeto extraordinário. Sabe qual era? Construir um templo, construir um lugar. A Basílica de São Pedro. Tinha esse projeto, mas faltava dinheiro, faltava recurso. Então começaram-se o quê? A enviar muitos mensageiros a tantos lugares. E eles iam até as pessoas e eles falavam assim, ó: se você comprar, você vai ter a salvação. Além do mais, você pode pagar para que os seus pecados sejam perdoados. Além do mais, você pode pagar para que os pecados dos seus entes queridos que morreram sejam perdoados, eles sejam salvos também. Você pode pagar por isso. Foi a igreja que fez isso, gente. A igreja que fez isso. Essas campanhas de arrecadações, uma frase que ficou muito famosa, de um dos arrecadadores, ele dizia assim, ó: assim que a moeda cai no cofre, a alma sai do purgatório. Então ele chegava lá nas portas e ele falava assim, ó: se você pagar, assim que a moeda cai no cofre, a alma sai do purgatório. Então do seu parente que morreu, do seu filho que faleceu, do seu pai, da sua mãe querida, que estão no purgatório, mas se você pagar, a alma sai. A alma sai. Mas como assim, pastor? Como que eles podiam comprar, achar que poderiam comprar? Não tinha entendimento, não tinha conhecimento. Nessa época a Bíblia não era escrita na língua, no idioma dos países, não era. Na Alemanha, a Bíblia era em latim. Era em latim. Como que as pessoas ouviam a palestra? Imagina você aqui me ouvindo e eu o tempo todo aqui de costa para vocês e lendo aqui em latim. Quem aqui fala latim? Levanta a mão, quero ver. Era assim que eram realizadas as missas. Eu já fui numa missa assim quando era criança. Então não tem muito tempo que isso mudou. Não tem. Mas para a gente só não ficar falando lá da cerca do outro, vamos falar da nossa cerca, porque depois de 1500, quem sabe o que aconteceu dia 31 de outubro de 1517? Levanta a mão assim, ó. Dia 31 de outubro de 1517. Ó, tá mais ou menos. De manhã tinha 170 pessoas, eu vi umas 3 mãos levantadas. Você vai pesquisar. Entra lá depois, hoje dá para você dar um Google, tá? 31 de outubro de 1517. Já vou antecipar, não é relacionado ao Halloween. Não é. Mas se pesquisa depois, por favor, para você entender. As pessoas perecem por falta de conhecimento. Mas depois dessa data específica, aconteceu algo muito extraordinário que nós podemos viver isso aqui hoje, tá? Mas aí também vem as papagaiadas, vem as coisas erradas. Porque existem igrejas que se denominam evangélicas hoje, que elas vendem a salvação, que elas vendem a cura. Que você fala assim, essa água é santa aqui, ó, vai e compra, filha, para você ser curada. Ó, você compra a toalhinha aqui, o livro não sei o que você vai ser curado, que você vai ser liberto, que sua irmã, que mora não sei na onde, vai ter cura, que não sei... É mentira isso aí, gente. É mentira. É mentira. Mas as pessoas continuam usando do evangelho para poderem fazer com que muitas pessoas possam achar que podem comprar, pagar o preço do perdão dos pecados, da salvação, mas o preço já foi pago, Cristo já morreu por mim e por você. Não é sobre aquilo que um homem pode fazer, não é somente o Papa, ou o pastor Edu, ou qualquer pastor, não, gente, não tem ninguém que pode fazer nada por vocês, daquilo que era para ser feito, Cristo fez na cruz. É sobre Ele, é para Ele. O seu bilhete é Cristo. E o seu destino é ser imputado em Deus. Queira você ou não. É isso. É isso que nós iremos viver. Mas Deus nos deu essa escolha. Não se iludam. Não se iludam. Porque você não pode, de maneira nenhuma, comprar esse bilhete para o céu. Sabe o que é extraordinário?
Tudo isso que estamos lendo aqui, Efésios, quem escreveu foi Paulo. Mas que era Saulo? Esse mesmo homem que escreveu essas palavras maravilhosas foi o mesmo que um dia perseguiu e matou os seguidores do caminho, os discípulos de Jesus. Um homem que eu e você, que hoje, se ele estivesse aqui na igreja, todos nós aqui, todos, incluindo eu, nós iríamos olhar para ele assim: esse cara não tem jeito, esse cara não tem salvação. A palavra do Senhor diz que Paulo, ele perseguia os cristãos, homens e mulheres. A gente vai ler aqui Atos capítulo 9. Ele perseguia, prendia, matava. A palavra do Senhor diz que ele foi testemunha ocular da morte de Estevão, que ele estava por trás do primeiro mártir de Jesus. Esse homem que odiava cristãos, que matava, que eu e você hoje, nós vamos olhar para ele aqui e falar: não dá, está nos enganando, está nos enganando. E é o segundo ponto que eu quero falar com vocês, é que em algum momento, todos precisam recalcular a rota. Em algum momento, todos precisam recalcular a rota. E Paulo é esse exemplo para nós. Sabe por quê? Ele achava que estava na rota certa. Ele achava que estava no destino certo. Ele achava. Paulo, ele era fariseu. O que é fariseu? Ele era assim, o erudito da época, alguém conhecedor da palavra, alguém que para o judaísmo era assim, extraordinário. Ele estudou nas melhores escolas que se podia estudar para que ele pudesse aprender sobre a religião. Ele estudou na escola de Gamaliel. Ele era entendido, conhecedor. Ele tinha acessos, porque ele era judeu, mas ele era cidadão romano. Então, para um lugar que era dominado sobre o Império Romano, ele era cidadão romano. Para uma religião que era ligada ao Império, que tinha acessos. Não foram os judeus que foram crucificados e queimados, foram os cristãos. Ele tinha acessos. E ele tinha poder. Olha só que interessante. Atos 9, versículo 1 diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, os discípulos cristãos, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. A dispersão aconteceu, depois daquilo que aconteceu com Cristo, a crucificação, a ressurreição, perseguição aos cristãos. Então, para tudo que é lugar, homens e mulheres cristãos começaram a ir. Paulo falou assim: eu quero ir atrás deles. Eu quero ir atrás deles. E ele foi até o sumo sacerdote e falou assim: me dá as cartas, eu vou para Damasco, e assim, se encontrar no caminho, em qualquer lugar, eu vou trazer de volta para Jerusalém, que eles vão ser presos e mortos. Ele foi com essa missão. Ele tinha certeza que a sua rota estava certa, que o seu caminho estava traçado, que esse era o destino dele. Ele tinha certeza disso. Certeza. Mas olha só, o versículo 3 diz que enquanto ele seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Este esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e lhe disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama à direita, e na casa de Judas, não é Iscariotes, tá, gente? Procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está o quê? Orando. Vou fazer um parênteses aqui, presta atenção. Quando Deus encontra
alguém que não era seu discípulo, esse, ao ouvir a sua voz, pergunta quem é, ele fala: sou Jesus, a quem você me persegue. Ele cai no chão e ele fica fazendo o que depois? Ele fica orando, conversando com Deus, orando, ele está orando, Presta atenção nisso aqui, olha que interessante. Versículo 12: e numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias. Então, quando ele estava orando, ele teve uma visão do Senhor, viu entrar um homem chamado Ananias ali. Isso é maravilhoso. Que impôs as mãos para recuperar essa visão. Ananias respondeu o quê? O discípulo de Deus respondeu o quê? Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos de Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocarem o teu nome. O discípulo estava com medo. Quando alguém que não conhecia Deus, que perseguia os seus discípulos, ouviu a voz dele, se colocou em oração, recebeu uma visão. Mas quando alguém que era discípulo de Deus recebeu a visita do Senhor, o que ele fez? Ficou com medo. Ficou com medo. Tome cuidado. Porque Deus pode estar se revelando a você, mas você deixando com que o seu eu, os seus medos te afastem daquilo que Ele é. Mas uma coisa engraçada também aqui dessa passagem, que tem essas duas situações, mas tem uma terceira. Ananias já sabia da fofoca gospel, né? Já sabia. Porque já sabia que Paulo estava chegando em Damasco. Então cuidado com quem você compartilha as suas coisas, porque vai chegar. Fofoca chega. Ananias já sabia, gente. A fofoca tinha chegado. Mas aí o Senhor vem e disse assim: Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Deus havia escolhido Paulo para essa missão. E ele finaliza assim, ó: pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Nosso bilhete é Cristo. O preço foi pago com sangue, com dor, com sofrimento. Foi a vida dele pela nossa vida. Você não é chamado filho de Deus, você não é hoje imputado em Deus, adotado por Ele, para você ter uma vida extraordinária aqui nessa terra. Pode acontecer, mas você é chamado para viver a eternidade, mas para que você possa confiar naquele que te chamou. Então, quem Deus quiser escolher, Ele vai escolher. Não é você que vamos falar para Deus o que Ele deve fazer ou não com aquela pessoa. Assim como Ele falou assim: Ananias, fica tranquilo, com Paulo eu vou resolver, eu vou usá-lo, um instrumento em minhas mãos, mas ele vai sofrer. Você está preparado para sofrer pelo seu Senhor? Você está preparado? Porque o preço já foi pago por mim e por você, para que a gente possa viver um destino em eternidade com Ele. O preço já foi pago. Mas cuidado, porque assim como Paulo tinha convicção que o seu caminho era certo, ele tinha convicção de que ele era alguém preparado, ele estava na direção errada. E eu falo para você, você tem certeza que você está na direção certa? Que você está no caminho certo? Que você está nos caminhos de Deus? Porque existe um momento em que todos nós precisamos recalcular nossa rota. Existe esse momento. Porque tem vezes que você está com a certeza do seu destino, você tem condições sociais, emocionais, financeiras, religiosas, assim como o apóstolo Paulo tinha. Você vai adquirindo bilhetes, acesso a tantos lugares, acha que está no lugar certo, mas não está. Então, não seja um religioso. Religião mata. Não é sobre estar na igreja, mas sobre você ser igreja. Não é sobre estar em um culto, mas é ser um culto de adoração a Deus. Não é sobre agradar aos homens, mas sobre agradar
a Deus. Não é sobre performance nos holofotes, mas sobre constância no secreto. Não é sobre um título de cristão evangélico, mas sobre um coração genuíno que se arrepende ao receber um chamamento de Deus. Sabe por quê? Você pode muitas vezes achar que está com o bilhete certo em suas mãos, mas você não está. Ou às vezes você está entrando como um clandestino. Você só está vivendo as coisas. Eu me lembro que quando eu era criança, nós viajávamos de trem ainda. Tinha trem que saía de Campinas, ia para o interior, a gente ia para Iacri. Eu me lembro disso. E aí, o bilheteiro entrava nos vagões e ele ia vendo quem tem o bilhete. Quem tem o bilhete? Você não tem? Está fora. Tirava do trem, está fora. A pessoa saía, perdia a viagem. Sabe o que Deus está falando para mim e para você essa noite? Eu estou aqui para conferir quem está com o bilhete em suas mãos. Quem está? Quem está com o bilhete de Cristo imputado no seu coração? Mas sabe o que é extraordinário? Deus está aqui. Você está com o bilhete? Você está? Ah, eu não estou com o bilhete. Ele não vai te expulsar. Ele não vai te expulsar do trem. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, ó, você não está com o bilhete? Toma aqui. O preço foi pago, o seu bilhete foi pago. Cristo pagou o preço por você, para que você continue vivendo essa vida que agrada ao Senhor e que busca uma eternidade. Você precisa entender que o preço foi pago por Cristo e viver em uma vida assim como Ele te chamou para viver. Sabe por que Ele não vai te colocar para fora do trem, não vai te abandonar? Ele vai falar assim, ó, o preço foi pago, eu estou aqui com você, agora eu vou com você até o fim. Esse é o nosso Deus, esse é Cristo, Ele é aquele que morreu por mim e por você. É um bilhete que é Cristo, que foi pago por amor, e um destino que é estarmos na glória, em eternidade com Deus. É sobre isso. Coloque em pé no seu lugar para que possamos encerrar nessa noite. Mas nós precisamos ter esse coração, entender que os clandestinos, os impostores precisam sair. Precisam sair. Não deixe que coisas, que pessoas ou que você mesmo te afaste do caminho do Senhor, do seu destino em Cristo. Olha o que Jesus fez por Paulo. Quando ele interceptou Paulo, ele mudou completamente a vida dele. Ele vai fazer por você. Ele vai fazer por você. O confronto de Cristo nos força a parar. Ei, Ele chama você nessa hora. Não se esconda. Não se esconda mais. Ele quer te resgatar. Ele quer te tirar dessa vida vazia, dessa vida de luxúria, dessa vida de idolatria, dessa vida de moralidade sexual, dessa vida de moralidade moral. Ele quer te colocar no caminho certo, no destino de Deus. Olha que interessante. Depois da visão de Jesus, Paulo ficou cego por alguns dias. Essa cegueira, gente, temporária, simboliza a necessidade de desligar as próprias visões. Paulo teve que se desligar das próprias visões para poder receber, para poder começar a enxergar o mapa da viagem de Deus para a vida dele, as revelações que Deus tinha para ele. Fisicamente ele não estava enxergando nada, mas Deus estava entregando visões para ele, visões para ele, visões para ele virar um homem, um profeta aqui chamado Ananias, e depois que ele orar por você, você vai enxergar de novo. Tem coisas que você está vivendo, tem coisas que você está achando que está parado, mas não é, porque você precisa ser parado mesmo, e Cristo não te para te jogar fora, mas para que você seja reconciliado, imputado e levado até o seu Senhor e Salvador. Deus te chamou para esse encontro hoje. Foi Ele que te chamou. E eu te pergunto, qual parte da rota da sua vida você precisa recalcular hoje? Qual parte? Qual parte? Jesus está no trem com você? Está ao seu lado? O preço já foi pago. É sobre Ele agora. Para seguir viagem, alcançar um destino em Deus, é necessário ter humildade, reconhecer
que o seu antigo destino era de perdição. Não é possível seguir em uma viagem com Deus querendo continuar usando o seu mapa, seu GPS, que seja hoje. Ou você confia nele, ou você se perde em si mesmo. E o último ponto é: então, pastor, depois de tudo isso, como que eu vou saber o meu destino? Agora, com o bilhete em suas mãos, reconheça genuinamente que Jesus é o seu Senhor e Salvador. E agora você segue viagem, seguindo o roteiro de Deus. É um coração arrependido. É um coração arrependido. Entenda que não é sobre os benefícios momentâneos que você pode receber, que você tem que firmar o seu destino. Não é sobre uma água que podem te vender. Não é sobre uma toalha, não é sobre um pedaço do céu que você acha que pode comprar. Mas é sobre você ter um coração genuinamente arrependido e prostrado diante do Senhor. É sobre o reino que irá de vir. Sobre o reino que irá de vir. Não é se preocupar com o destino, mas saber se portar com o bilhete, o passaporte que recebeu em suas mãos. Então, gente, não é sobre assim, uma vez salvo, sempre salvo, então eu embarquei e agora está tudo certo. Não é sobre isso. Mas é sobre perseverança, a perseverança dos santos, ou seja, os verdadeiramente salvos estão salvos para sempre. E aqueles que permanecem na fé são verdadeiramente salvos. Quando você pega um trem, um ônibus, um avião, qualquer transporte que seja, e antes de chegar no seu destino, se você faz uma conexão, você faz uma parada, se você deseja não continuar mais essa viagem, uma coisa é certa: você não vai chegar no seu destino. Não vai chegar. O que isso significa? Que você nunca teve certeza de que gostaria de estar naquele lugar. Se você está em Cristo, nova criatura é. Uma nova vida você tem agora. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não tem como você voltar atrás se você está em Cristo. Talvez pessoas que se perderam, que você pode estar pensando agora, talvez eles nunca estiveram, eles nunca quiseram estar nesse destino. Houve uma parada, houve uma decepção, houve um trauma e eles decidiram descer. Não mais continuar. Paulo só soube o que fazer quando ouviu de Jesus a sua voz e obedeceu às instruções. A convicção do seu destino se descobre por meio de um relacionamento diário, genuíno e em obediência a Deus. O nosso destino não é um lugar físico ou um cargo, mas uma identidade revelada por meio de Cristo, que somos filhos amados, filhas amadas de Deus. E é com essa nova identidade que vem o seu propósito de vida: viver para o louvor da glória de Deus. O bilhete que recebemos em Cristo nos firma em nosso destino, sermos imagem e semelhança de Deus. Deus escolheu o seu destino, viver na glória com Ele. Ele pagou o bilhete dessa viagem, Cristo pregado na cruz. E é o mesmo que, se necessário, no meio do caminho, na estrada, Ele irá te parar para recalcular a sua rota e te chamar para estar com Ele. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: você já aceitou esse bilhete? Você já aceitou esse bilhete? Ou ainda está correndo na direção errada, igual Saulo? Você pode estar dentro do trem, dentro da igreja, mas deixe Deus recalcular a sua rota hoje, por meio de Cristo Jesus. Renda o seu coração a Ele nessa noite. Coloque-se diante dele nessa hora. Ele é o seu bilhete, Ele é a sua salvação. Me conectou, salvou e curou.
Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho.